Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora aqui é a segunda metade da aula, em que eu vou falar dos conceitos genéticos que a gente vai ter que saber e sobre a gametogênese masculina e a gametogênese feminina. No questão do hormônio da gametogênese feminina, eu não vou falar nessa aula aqui. Eu vou falar na aula de Bio 1, porque vai ser mais fácil de assimilar as coisas, tudo bem? Espero que essa segunda metade seja tão boa quanto a primeira metade. Boa aula! Bom, agora que a gente já viu toda a meiose, a gente vai começar a falar de gametogênese, masculina e feminina. Mas antes a gente tem que saber o que é uma gametogênese, afinal. Então, gametogênese é o processo de formação dos gametas. Então, uma gametogênese masculina vai formar o gameta masculino, que é o espermatozoide. E a gametogênese feminina vai formar o óvulo, que é o gameta feminino, ok? Agora a gente vai começar a tratar sobre a gametogênese masculina e depois a gente vai falar da gametogênese feminina, beleza? A gametogênese masculina ela é dividida em 4 processos, ou 4 períodos, que é o período germinativo, depois é o período de crescimento, aí o período de maturação e aí o período de diferenciação, ok? O primeiro de todos é o período germinativo, que ocorre durante todo o desenvolvimento embrionário do ser masculino e permanece durante toda a vida até ele parar de produzir espermatozoide, beleza? Nesse processo, ocorre que uma célula germinativa faz sucessivas mitoses até chegar ao estado de espermatogônia, onde esse vai crescer no período de crescimento. Bem, célula germinativa, o que você precisa saber? É toda célula que vai originar um gameta. Tipo, um gameta não pode originar a partir de qualquer célula do corpo humano. Tem células especializadas para virar gameta. Essas células são as células germinativas, tudo bem? Então, no período germinativo, a célula germinativa vai fazer mitoses e no final desse processo ela vai originar a espermatogônia. Então, se ela fizer, no caso da figura, 2 mitoses, ela vai originar 4 espermatogônios, tudo bem? Agora passando para o processo de crescimento. O processo de crescimento ele começa a partir da puberdade, que está entre os 13, 14, 15 anos. E a partir dele ocorre o crescimento da espermatogônia. Lembra da espermatogônia, que foi produzida no período germinativo? Agora ela vai crescer. Mas como assim crescer, Nicolas? Lembra? Em que processo vocês lembram que a célula vai crescer? É a intérfase, certo? Então aqui, no período de crescimento, a espermatogônia ela vai passar pela intérfase. Então, é aqui que a gente vai dobrar o material genético da célula, tudo bem? Então, os cromossomos vão fazer as suas cromátides irmãs e vai haver a síntese de proteína a fim de da espermatogônia crescer. E quando a espermatogônia termina esse processo, ela passa a ser chamada de espermatócito 1, tudo bem? Então, o que você precisa saber de período de crescimento? É a fase em que a espermatogônia ela cresce através da intérfase e vira um espermatócito 1. Ela começa a partir da puberdade e fica até toda a vida, até parar de produzir espermatozoide quando já estiver velho. Tudo bem? Agora, que é o terceiro período, o período de maturação. É o período em que o espermatócito 1, que a gente viu, ele vai começar vai fazer a meiose. Ou seja, a partir de um espermatócito 1, vão se originar 4 células haploides. Essas 4 células haploides, elas têm um nome especial, que são as espermátides. É sempre importante saber os nomes das células que participam de cada processo, como por exemplo no período germinativo, que é a célula germinativa, originar a espermatogônia, o período de crescimento, que a gente acabou de ver, que é a espermatogônia, que vai originar o espermatócito 1, e agora, mais um nominho para conta, que é o espermatócito 1, no período de maturação, vai passar pela meiose,
a fim de produzir 4 células espermátides. As células espermátides, como elas são originadas de um processo de meiose, elas são haploides, ou seja, os seus cromossomos homólogos já foram separados, ok? E sua quantidade de DNA já não está mais duplicada, ok? Agora a gente passa para o período de diferenciação celular. Período de diferenciação, perdão. Ou também chamado de espermiogênese. O que ocorre isso? A espermátide, vocês não concordam que ela é bem diferente de um espermatozoide, certo? Então, para virar um espermatozoide, ela passa por um intenso processo de diferenciação celular, sob a ação da testosterona. É a testosterona que vai incentivar, entre aspas, né, a espermátide fazer a espermiogênese, onde tem os principais acontecimentos: a aparição de um flagelo, de uma cauda no espermatozoide, que facilita a sua locomoção. A mitocôndria, ela migra para a cauda, para o polo do espermatozoide, e ocorre a formação do acrossomo, que vai ser o responsável por digerir a membrana do óvulo. Tudo bem? Então, no processo de diferenciação, ou espermiogênese, a espermátide, sob a influência da testosterona, ela passa pelo processo de espermiogênese e vira um espermatozoide. Ou uma espermátide, um espermatozoide. Ok? Então, o que a gente tem nisso tudo como um breve resumo? A gametogênese masculina, localizada nos testículos, ela vai formar 4 espermatozoides a partir de um espermatócito 1. Tudo bem? E esse espermatócito 1 é originário do crescimento de uma espermatogônia, que uma célula germinativa gerou 4 espermatogônias. Ok? Agora a gente vai começar a falar da gametogênese feminina, que é onde produz o óvulo, que é o gameta feminino. Ele é mais complicadinho que a gametogênese masculina, vocês vão ver, porque ele tem certas paradas, certos processos diferentinhos, mas aí você vai entender tudinho, vamos junto que a gente consegue, ok? A gametogênese feminina, ela é dividida somente em 3 períodos, que é o período germinativo, o período de crescimento e o período de maturação. Vamos começar com o primeiro, que é o período germinativo. No período germinativo, uma célula que ocorre durante o desenvolvimento embrionário, uma célula germinativa faz sucessivas mitoses e no final ela acaba produzindo uma certa célula, essa célula ela irá participar do período de crescimento. Essa célula ela recebe um nome, que é ovogônias. Você também pode ver essa célula sendo chamada de oogônia. Tanto faz você chamar ela de ovogônia e oogônia. É a mesma coisa, ok? Então, no período germinativo, a célula germinativa faz sucessivas mitoses, tendo como resultado a produção de ovogônias, ok? O importante é saber que no caso da gametogênese feminina, esse processo só ocorre somente durante o desenvolvimento embrionário, fazendo assim a produção de gametas femininos ser limitada, não ilimitada, entre aspas, no caso da gametogênese masculina, onde o período germinativo ocorre durante toda a vida. Aqui, ela ocorre durante somente o desenvolvimento embrionário. Tudo bem? Agora a gente vai falar do período de crescimento, onde a oogônia ela cresce através da intérfase, virando assim um ovócito 1. Tudo bem? E diferentemente da gametogênese masculina, em que esse ovócito 1, em que o espermatócito 1, no caso, ele já iria fazer a meiose, vocês vão ver aqui que no período de maturação,
que começa no que começa na puberdade, começa a partir da puberdade, vocês vão ver que esse período de maturação ocorre somente a cada 28 dias em um só ovócito 1, onde lá no período de crescimento, a ogônia, ela cresceu, mas ela não cresceu e foi crescendo, pá. Ela cresceu e parou. A ogônia cresceu, parou no ovócito 1, e esse ovócito 1 não fez a meiose direta. Ele vai ficar estacionado na prófase 1 até a puberdade e até o ciclo menstrual que ele vai participar começar. Então, diferentemente da gametogênese masculina, em que não tem hora certinha para ele fazer a meiose, aqui tem. Ele só vai começar a fazer o período de maturação durante o seu ciclo menstrual. Tudo bem? Então, até a puberdade e até o seu ciclo menstrual, o ovócito 1 ele fica estacionado na prófase 1, ok? Então, aí aqui na sua meiose, ele vai fazer primeiro a meiose 1 dele, onde ele vai dividir os cromossomos homólogos, e essa meiose 1, na sua atelófase, tem uma característica especial, que é a citocinese desequilibrada, ou desigual. O que seria isso? Vocês estão vendo na imagem, em que em vez de um ovócito 1 produzir duas células iguais, ele produz um ovócito 2 e um glóbulo polar. Por que isso? Durante a telófase, por causa que o óvulo ele precisa armazenar muitas coisas para dar origem ao zigoto e o zigoto conseguir se manter, como por exemplo, ele precisa ter mais mitocôndria, precisa ter mais ribossomo para criar mais proteína para o zigoto poder se proliferar, ocorre uma citocinese desigual, onde nessa citocinese realmente só são separados os cromossomos homólogos. Então, de um lado vai um cromossomo de homólogo e do outro vai para o outro. Em vez de ser separada a metade dos ribossomos, todos os ribossomos vão para um lado da célula. Todas as mitocôndrias vão para um lado da célula. O complexo de Golgi inteiro vai para um lado da célula. E o reg, o ré, os lisossomos, todos vão para um lado da célula. Então acaba gerando que uma célula com tudo que tinha antes do ovócito 1, só que com metade dos seus cromossomos, e a outra célula, que vai ser chamada de glóbulo polar, só com dois pares, só com os cromossomos, só com metade dos cromossomos. Tudo bem? Então, é isso a citocinese desigual que vocês vão ver. Onde de um lado vai ter uma célula com todas as organelas e metade do material genético de antes, e no outro só vai ter a outra com a metade do material genético, com quase nenhuma organela. Então, durante o período de maturação, na meiose 1, o ovócito 1 irá gerar o ovócito 2. Mas esse ovócito 2 não vai fazer a meiose 2 direta para produzir o óvulo, não. Ele vai ficar estacionado na metáfase 2. Mas por que, Nicolas, ele fica estacionado na metáfase 2? Então, por quê? Ele fica estacionado na metáfase 2 porque ele só vai concluir essa meiose 2 para finalmente virar um óvulo se ele for necessariamente fecundado. Se ele não for fecundado, ele vai ficar virando ovócito 2 para sempre até ser eliminado pela menstruação. Tudo bem? Então, o que é liberado na tuba uterina? Você está falando que não é um óvulo. Isso mesmo, não é um óvulo que é liberado na tuba uterina. E sim, é um ovócito 2. Ok, agora a gente vai falar sobre a genética, que foi a última coisa que a gente aprendeu. A gente só tem que saber 10 coisinhas de genética. Não necessariamente essas coisinhas são fáceis, algumas delas são bem complicadinhas, mas juntas eu confio que a gente vai conseguir desvendá-las e compreendê-las, tudo bem? Começando, eu vou começar com o gene. O gene é um trecho de DNA que vai estar nele embutido a síntese de um RNA. Tipo,
esse gene vai ser responsável pela síntese de um determinado RNA. E esse RNA vai ser responsável pela síntese de uma proteína. Então, em um gene está a informação necessária para a fabricação de uma proteína. Tudo bem? Aí o genoma seria o conjunto de genes. Você pode observar o conjunto de genes onde? Como, por exemplo, na forma de cariótipo, como a gente pode ver, ou também na forma dos parezinhos de alelos, que a gente vai ver mais tarde. Que a gente vai ver só um pouquinho. Primeiro a gente precisa saber o que é o alelo para saber como classificar cada parzinho de alelo. Os alelos são diferentes versões de um gene. Então, se você fizer uma analogia, que se um genoma é um livro de receitas de proteína, várias receitinhas de proteína, cada gene é uma receita, tudo bem? Os alelos são diferentes versões de uma receita. Então, se você pega e fala, você pode fazer um ovo frito com sal, um ovo frito sem sal. Você entende que é a mesma coisa, só que são diferentes receitas? Só que vai dar para praticamente a mesma coisa, só que o resultado vai ter algumas diferenças, mas vai ser mais ou menos a mesma coisa, mas vão ter essas diferenças, vão ser importantes mais para frente, então guarde isso. Então, uns alelos seriam essas versões das receitas, que teriam algumas coisas diferentes, mas fabricariam quase a mesma coisa, mas teriam coisas diferentes. Aí você precisa saber que só existem duas versões de genes, que são os alelos dominantes e os alelos recessivos. Eu vou falar dessas características de dominante e recessivo, só se você esperar mais um pouquinho. Aí eu falo. Antes a gente tem que falar de locus gênico. O que seria locus gênico? Sabendo que um gene é um trecho de um DNA, o locus gênico é o lugar que o gene está no fragmento do DNA, ou seja, no cromossomo, já que o DNA ele pode se condensar e formar o cromossomo. Então, locus gênico é nada mais o lugar onde o gene fica, tudo bem? Aí você precisa saber que os alelos, eles normalmente formam pares no cromossomo, certo? Já que o cromossomo tem a cromátide dele e a cromátide irmã. E para isso, você pode classificar esse parzinho de alelos de duas formas. Se ele for heterozigoto, quer dizer que os alelos eles são diferentes do parzinho. Como eles podem ser diferentes? Ele pode ser um alelo dominante e um recessivo. Só tem essa combinação. Tem que ser um dominante e um recessivo, como você pode ver nesse exemplo dessa imagem aqui. Já o parzinho homozigoto é quando os genes alelos são iguais no cromossomo. Ou seja, se ambos forem dominantes ou se ambos forem recessivos. Tudo bem? Então, voltando à nossa analogia, para ficar tudo claro dessa primeira parte. O genoma é um grande livro de receitas. Dentro dele tem cada receitinha. Cada receitinha é um gene, que é uma receita para fabricar uma proteína. Você tem diferentes versões de uma mesma receita, que são os alelos, que têm as suas diferenças entre si. Tudo bem? Aí o lugar que o gene aparece no cromossomo é o locus gênico. O gene, como está no cromossomo, ele forma um parzinho com a sua cromátide irmã. Esse parzinho é heterozigoto se os alelos são diferentes, ou seja, se for recessivo e dominante. E se o parzinho do alelo for igual, se for dominante ou recessivo, ele é classificado como homozigoto. Tudo bem? Agora passando para a segunda parte, que é a mais importante, sem dúvida. Mas antes de passar para ela, você tem que entender a primeira parte. Se você não entender a primeira parte, você não vai entender essas quatro coisinhas. Um genótipo. Genótipo é a composição genética de um gene. Ou seja, como a gente tinha visto antes, que no cromossomo forma o parzinho, que esse parzinho pode ser heterozigoto ou homozigoto, esse parzinho é nada mais, nada menos que o genótipo. Esse é o nome bonito desse parzinho, o genótipo. Então, se é um genótipo heterozigoto, é um dominante e um recessivo. Se é um genótipo homozigoto, ele pode ser dominante ou recessivo. Então, você vai ver que esse genótipo
ele é só esse parzinho. Aí você vai ver que está falando aqui que ele determina se o indivíduo possui ou não a capacidade de produzir determinada proteína. Mas como assim, Nicolas? Você sabe que eu já tinha dito antes que as diferentes receitas dos genes, que são os alelos, eles são quase a mesma coisa, só que com algumas diferenças. Essas diferenças vão interferir para a produção de uma proteína. Lembra que ele vai fazer um RNA que, que uma proteína, nada mais nada menos aqui, é feita de ligações peptídicas de aminoácidos? Lembram disso? Lá do primeiro ano, quer dizer, do segundo ano, que a proteína é composta por ligações peptídicas de aminoácidos. Então, você sabe que se o RNA vai produzir um aminoácido X, e essas diferentes receitas dos genes, elas vão combinar em diferentes, em algumas diferenças, e essas são as diferenças. Se o alelo é dominante ou se o alelo é recessivo, vai interferir na fabricação da proteína. Eu vou explicar isso de forma mais clara porque ficou confusa, tudo bem? O gene, ele vai ser responsável pela produção de proteína. Como assim? Se a proteína é uma ligação peptídica, o gene vai produzir os aminoácidos que vão se ligar e vai formar a proteína. Tudo bem? Ok. O genótipo, ele vai decidir se o ser em questão vai conseguir produzir tal proteína ou não, porque a partir dele você vai saber se você vai ter o gene necessário para a produção de proteína. Eu vou dar um exemplo. Se eu necessitar de X gene para fazer uma proteína, preciso desse gene para fazer tal proteína porque ele vai decodificar o aminoácido, vai fazer o RNA que vai decodificar o aminoácido certinho. Se eu não tiver esse gene aqui, eu não produzo a proteína. Eu vou produzir um aminoácido diferente que vai combinar em outra proteína. Então, por isso que vocês falam que o genótipo, você vai conseguir observar se a pessoa vai produzir tal proteína ou não, porque a partir dele você vai ver se ele vai ter o gene necessário para produzir a proteína. Tudo bem? Aí o fenótipo. O que seria o fenótipo? O fenótipo é a manifestação do genótipo no meio ambiente, associado ao meio ambiente. Como assim, Nicolas? Eu vou dar o exemplo aqui da imagem. Se aqui para produzir a melanina do nosso corpo que dá a cor do corpo. Cor entre aspas. É porque ficou feia essa frase, ficou bem informal, mas vocês entenderam. O genótipo, você vai ver o genótipo, ele vai estar, ele tem o gene que produz essa proteína, tudo bem. Aí você vai ver, beleza, ele tem essa proteína, então ele consegue produzir melanina. Então, o genótipo só vai definir se ele vai produzir a proteína ou não. O fenótipo que vai definir o quanto de proteína ele vai produzir. Então, se eu tenho a melanina e eu pegar um dia de muito sol, eu fico bronzeado. Ou seja, a minha pele produz mais melanina para proteger dos raios UV do sol. Como vocês podem ver na imagem, a marca acho que chinelo que as pessoas estavam usando. As pessoas produziram mais melanina, mas como uma área ficou tampada, ela não produziu melanina porque ela não precisou. Enquanto as pessoas albinas, que o genótipo deles não tem o gene que produz a melanina, então o fenótipo é o fenótipo de albismo, que é que é a coloração meio pálida. Tudo bem? Então, o fenótipo é o genótipo mais o meio ambiente. Então, o genótipo só vai decidir se você vai produzir tal proteína ou não. Produziu, beleza. O fenótipo seriam as consequências disso. Ou seja, você não produz a melanina, o fenótipo vai ser albino. É a consequência de não produzir a melanina. Se você produzir a melanina, o seu fenótipo vai ser, você vai ter tal cor conforme o quanto você precisar, tipo, se você e também conforme outras variações, tipo, da produção de melanina. Não depende só se você pega muito sol ou não. Tem outras coisas envolvidas, mas não é necessário saber agora porque vai complicar muito. O principal exemplo do fenótipo de você produzir melanina é o bronzeado. O bronzeado, você produz muita melanina, então você adquire você adquire aquela coloração, você produz mais melanina e muda a sua coloração de pele. Tudo bem? Aí agora, outras duas coisas que são o dominante e o recessivo.
Lembram que eu tinha falado que tem dois tipos de alelo? O alelo dominante e o alelo recessivo? É aqui que você vê. O alelo dominante é aquele cuja característica ela é manifestada tanto em heterozigoto, tanto em homozigoto. Como assim, Nicolas? No caso da melanina aqui que eu estou usando, a melanina você precisa produzir tal proteína. Tal, eu tenho um gene que produz a proteína. Esse seria o gene dominante, porque ele independe do outro. O alelo recessivo que eu vou explicar, ele não inibe a ação do outro. Ele só não produz a proteína, enquanto o alelo dominante ele produz essa proteína. Então, o alelo dominante ele vai, vou produzir essa proteína. E o alelo recessivo vai falar, não produzir essa proteína. Então, para a manifestação do alelo dominante, não é necessário que você tenha dois alelos dominantes. Basta você ter um alelo dominante do genótipo que você já vai estar produzindo a melanina em si, no nosso caso. Então você não vai precisar ter dois dominantes, mas se tiver, não muda nada. Você vai produzir melanina também, porque o genótipo só fala se você vai produzir a melanina ou não, se você vai produzir a proteína ou não. É só isso, tudo bem? Ele tem a capacidade de produzir a proteína ou ele não tem a capacidade de produzir a proteína. É só isso que o genótipo ele vai determinar. Já o alelo recessivo é aquele que não confere a capacidade de produzir a proteína, como por exemplo. E a manifestação dele, então, você tem que ser homozigoto. Ou tem que ter um genótipo homozigoto de dois recessivos. Já que se você tiver um dominante, ele vai produzir a proteína. Tudo bem? E o recessivo ele vai produzir a proteína, só que ele não vai produzir essa proteína, ele vai acabar produzindo outra proteína. Tudo bem? Então, foi essa a aula de Biologia 2. Eu espero que você tenha gostado e que eu tenha conseguido te ajudar de algum modo. Obrigado pela atenção, por você ter visto até aqui, certo? Se ficou meio longa a aula, desculpa mesmo. Eu sei que deve ter ficado meio entediante, porque eu não sei, eu tô aprendendo ainda a mexer, desculpa. Porque ficou mais ou menos com uma palestra. É só eu falando com uma tela. Desculpa mesmo, não era a minha intenção, eu queria fazer algo legal, mas minha ignorância sobre o assunto impede. Mas prometo que se for necessário, eu vou melhorando. E se vocês tiverem ainda dúvida, saibam que lá no Teams, na plataforma Teams do ARPA, você pode postar suas dúvidas num negócio chamado Yammer, onde a equipe de biologia do ARPA 3 vai ter todo o prazer de respondê-lo, ok? Se cuida, bons estudos e eu te espero até uma próxima vez. Então, essa foi a segunda metade. Eu espero que essas duas aulas tenham sido boas, que eu tenha te ajudado de algum modo possível. E se sobrou mais alguma dúvida, como eu disse antes, você pode postar no Yammer, que a gente vai responder. E obrigado pela atenção e por você ter assistido essas duas aulas. Eu vou passar a aula de Bio 1 daqui a alguns dias. E obrigado pela atenção, espero ter ajudado de alguma coisa.